Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento e ao nosso diário de obra do apartamento 604. Eu sei que nós estamos começando agora esse diário de obra, vocês já estão vendo tudo assim, ó, revestido, mas calma. O que aconteceu? Eu tinha filmado tudo para vocês e eu perdi os arquivos que eu filmei as 3 primeiras semanas de obra. Sim, eu perdi. Essa história já é inclusive antiga, já estou refazendo os vídeos e é por isso que eu vim aqui hoje refazer para vocês esse primeiro episódio que vai ser relacionado às 3 primeiras semanas dessa obra, tá certo? Então vamos lá começar! Esse apartamento, deixa eu explicar para vocês que ele já veio praticamente demolido. Eu vou botar umas fotos aqui, que essas assim eu tenho, de como ele estava no começo. Logo que a gente recebeu ele já tinha várias demolições feitas. Então já estava sem reboco na parede, uma das paredes da cozinha já estava quebrada no tamanho que eles queriam. Então assim, já estava metade do caminho andado. Então o que a gente fez na primeira semana então? Nós começamos a marcar as caixinhas de elétrica, ó. Vou mostrar para vocês, elas já estão no lugar, prontas, que são essas aqui, ó, um exemplo, né? Mas nós marcamos então, cortamos e algumas nós já fomos chumbando. O chumbando que a gente fala é botar assim, ó, o concreto, deixar ela já no lugar bem certinho. E basicamente a primeira semana foi isso, porque nesse apartamento nós temos mais de 70 pontos de elétrica novos. Então vocês imaginam, é muita caixinha para colocar. Então a primeira semana foi basicamente isso e também para a gente pegar o ritmo do apartamento, os funcionários irem entendendo o que vai ser feito aqui e tudo mais. Olha só, aqui é um exemplo legal de uma marcação dessas que nós estávamos fazendo das caixinhas. Tá vendo aqui esse desenhado a lápis? T2 significa tomada de 2 módulos. Tá vendo que ele não tá cortado, né? Nós mudamos ele para esse ponto aqui mais baixo, porque aqui, ó, olha esses buraquinhos aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é o nicho do banheiro. E pela espessura da parede, nós não conseguiríamos fazer um nicho na parede e ter ainda uma caixinha de elétrica por trás dele. Então, por isso que nós modificamos essa altura. Mas legal que ficou o desenho aqui para vocês entenderem o que é essa marcação. A gente também marca aonde elas têm que ser interligadas. Então, essa tomada que estava desenhada aqui, ela ia ser interligada nessa que nós colocamos aqui. Tinha uma aqui que nós subimos ela também por conta do nicho. Elas iam ser interligadas, mas como nós acabamos descendo ela, a gente interligou ela nessa outra tomada que nós colocamos aqui, ó. Então, basicamente, isso foi feito na primeira semana. Come get lost with me. Come get lost with me. Come get lost with me. Bom, obviamente, por conta da quantidade enorme de caixinhas de elétrica que a gente tinha para colocar, a gente não acabou tudo em uma semana. Então, na segunda, nós continuamos esse trabalho de passar as caixinhas, marcar, chumbar, enfim, colocar todas elas no lugar. Mas também, na segunda semana, nós começamos o reboco, ó. Essa daqui é uma das paredes que vieram já sem revestimento e sem reboco. Ela estava no tijolo cru pra gente. Então, a gente precisava refazer o reboco dessa parede, que antes ele era feito só de gesso cola, muito fininho, não protegia em nada o tijolo. Então, nós agora, já na reforma, refizemos o reboco de cimento, uma camadinha mais grossinha para realmente proteger, até porque, ó, tá vendo a janela aqui? É parede de fachada, ela sofre um pouco mais, então é sempre bom ter um reboco mais consistente aqui. Então, basicamente, na segunda semana foi refazer todo o reboco de todas essas paredes, que em todos os cômodos já estava sem reboco, e continuar com a elétrica. E vocês estão vendo essa parede aqui que já está revestida? Essa parede também estava crua e a gente teve que refazer o reboco dela. Mas especificamente nessa daqui, onde já está esse revestimento, bem ali em cima, no encontro da viga, isso aqui é uma viga, com esse pilar, a gente teve um problema bem grande. A viga, ela abriu
O que aconteceu? Ela começou lá bem retinha, com o reboco, e quando chegou aqui, ela tinha 5 centímetros para fora do tijolo. E aí, quando a gente olhou isso, a gente viu que a parede ia ficar irregular, ia ficar uma coisa assim bem feia. Então, qual foi a nossa decisão? Deixar o reboco dessa parede específica bem grosso. Ele tem mais de 5 centímetros. Se eu não me engano, chegou em alguns locais da parede a ter 8 centímetros de reboco. É quase uma segunda parede. Mas foi preciso para a gente conseguir deixar essa parede aqui, ó, 100% nivelada. Porque aqui realmente ia dar uma diferença visível muito ruim, ia ficar feio e estragar o nosso trabalho. Então, a gente fez o correto, que é regularizar toda essa parede para não ficar nenhum detalhezinho estranho, parecendo que foi coisa mal feita, sabe? Então, nessa parede a gente teve quase 8 centímetros de reboco por conta disso. Olha só, já começamos aqui a passagem da tubulação de hidráulica. Vocês lembram que eu mostrei que elas vinham por fora da parede, aqui toda a tubulação? E nós agora estamos embutindo, ó. A gente usou aqui esse espaço da base de alvenaria para fazer essa voltinha, então isso aqui vai ficar dentro da base. Aí ela entra na parede e sai nos locais que a gente quer, ó. Aqui a gente tem uma saída de água, aqui de esgoto. Aí ela continua, aqui a gente tem outro conjunto de pontos de esgoto e água também. E aí eles vão continuando, ó. E lá vai ter mais um pouquinho. Aqui a mesma coisa aconteceu, ó. Dentro da base de alvenaria, a gente fez a voltinha que precisava. A gente não quebrou laje, nada. A gente criou esse patamarzinho aqui de alvenaria para poder fazer a viradinha que a gente precisava nesses canos. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês que foi feita na segunda semana de obra, que foram as nossas bases de alvenaria. Ó, essas aqui, ó, são as nossas bases de alvenaria, que são aqueles pedacinhos de parede, vamos dizer assim, que ficam embaixo dos armários para protegê-los de qualquer umidade, para eles não estragarem e também para não entrar sujeira, ó, embaixo dos armários. Então, os armários eles vêm 10 centímetros ainda à frente da base e você consegue limpar aqui na frente deles sem acumular sujeira aqui embaixo. Então, para isso que elas servem, são bem funcionais. Então, a gente tem base tanto desse lado quanto desse lado aqui. E aí, vocês sempre me perguntam, como que vocês fazem base de alvenaria? O que é base de alvenaria ou zócalo, né? Que eu sei que tem muita gente aí em outros estados que chama de zócalo. Como nós fazemos aqui na nossa empresa? Existem outras formas? Existem, mas nós fazemos da seguinte maneira. Tá vendo que a base de alvenaria, eu tô sentada em cima dela. Ela vai uma fileira de tijolo aqui demarcando o final dela. Então ela vem até onde ela acaba, que é ali, ó. Tá vendo? Vem uma fileira de tijolos aqui na frente, acho que dá até pra ver mais ou menos, ó, o tijolo aqui, tá vendo? Então vem essa fileira de tijolos aqui fazendo toda a bordinha dela. E o meio fica oco. E como que a gente preenche esse meio? A gente aproveita todo o entulho que tiver tido na obra. Por exemplo, nós fizemos nichos aqui. Quebramos essa parede, quebramos ali atrás outro nicho. Então, tudo isso que sai de entulho, que são entulhos de alvenaria, concreto e tudo mais, a gente pega ele e joga aqui dentro da base de alvenaria para preencher esse meio oco. E por cima de tudo isso, a gente vem com essa camadinha de concreto. Ó, agora já tá com a camada, tá vendo? Esse mais clarinho aqui é a camada de concreto. E aí pronto, ela fica perfeita, fica com a resistência necessária, porque ela não precisa de nenhuma estrutura a mais também, que é uma coisa que não vai receber um peso absurdo, o peso que ela recebe é suficiente, do jeito que a gente faz, e pronto, fica muito bem acabada. Aí, nós entramos na terceira semana. Aí o negócio começou a ferver aqui na obra. Porque o que aconteceu na terceira semana? Primeira coisa que aconteceu, revestimento. A gente já fez essa parede todinha aqui e aquela lá de trás na terceira semana de obra. Vocês estão vendo que tem um detalhe diferente, né? São 2 revestimentos. A gente tem esse daqui que é um 3D, ó. Ó como ele é lindo. Esse 3D maravilhoso. E tem esse revestimento que na verdade é uma cerâmica branca comum. E eu vou explicar para vocês a função desse revestimento no quarto, porque nós estamos no quarto. Olha só, aqui é o quarto de casal e bem aqui onde tem essa divisão no piso é onde a gente vai dividir com os guarda-roupas para o quarto da filha deles, tá? Então ali é um quarto e aqui é um outro quarto. Só que a parede deles é o mesmo e essa parede é a da fachada. Quando eles receberam o apartamento, essa parede inteira e aquela viradinha ali estavam com
completamente mofados, com o reboco que era de gesso cola estourado, tinta estourada, muito feio. Então, o que eles fizeram? Tiraram todo o reboco, por isso que a gente recebeu o apartamento assim. Só que a gente precisava encontrar alguma solução que parasse a umidade dessa parede e não deixasse chegar na tinta, enfim, para dentro do ambiente. Qual foi a nossa solução? A gente sugeriu, então, revestir tudo de cerâmica. É uma cerâmica comum, tá bem baratinha, nada cara essa cerâmica. Só que o acabamento do quarto não vai ficar em cerâmica. Tá vendo que ela tem os rejuntes, ó? Rejunte normal, junta de 5 milímetros. E o que a gente vai fazer? Rejuntar essa parede e depois que ela estiver pronta, com o revestimento pronto, a gente vai emassar com massa acrílica e pintar por cima. Então o acabamento dessa parede do quarto vai ser exatamente esse daqui, ó. Pintura lisa, normal, convencional. Só que por baixo da pintura a gente vai ter a cerâmica para proteger a parede dessa umidade. Foi a solução mais forte que a gente encontrou para resistir a toda essa mudança climática que essa parede sofre por conta de ser uma parede de fachada. Nós demos também a opção para os donos do apartamento, para os meus clientes, a gente refazer o reboco só com alguns aditivos que são impermeabilizantes. Mas ainda assim eles ficaram com muito medo dessa umidade, que a situação aqui estava feia. Então a gente resolveu revestir mesmo, que revestimento é uma das coisas que mais resiste à umidade, vocês sabem. E essa foi a solução que a gente encontrou. Revestiu toda a parede, mas por cima dela vai passar a massa para regularizar os rejuntos todos e ainda pintar. Então o acabamento dela vai ficar igual essa parede aqui, ó, pintada normalmente. Aí vocês me perguntam, mas e esse revestimento 3D aqui no quarto também vai ser tapado com a massa? Esse é claro que não, né, gente? Esse revestimento aqui, na verdade, é um dos detalhes da cabeceira. A cabeceira de cama vai vir até aqui e daqui pra cima é a parede de fundo da cama, para fazer esse detalhe já aí entrando na decoração. Olha como ele é lindo, esse revestimento. Ele é muito, parece uma persiana, ele fica maravilhoso. Então, esse revestimento não vai ser tapado, só a cerâmica branca comum. E não foi só isso que foi feita na terceira semana. Deixa eu mostrar como que está o teto dessa casa para vocês. Olha só, tudo cheio de tubulação, o eletricista tá aqui. Tudo isso aqui também já foi feito na terceira semana da obra, que é a passagem da fiação e já deixando os pontos marcados no teto. Aqui vai tudo gesso, tá? Então isso aqui, ó, vai ser tudo tapado pelo gesso. Mas a gente já deixa essas caixinhas aqui exatamente no lugar que vão as luminárias, porque aí fica fácil de, depois que pôr o gesso, a gente puxar o fio e colocar a luminária embutida, entendeu? Então é isso que a gente também já fez na terceira semana e tá dando continuidade agora também. Olha lá, ó, ele já tá agora passando os fios. Na terceira semana ele pôs só as tubulações e agora ele já está passando as fiações. Nós acabamos de fazer essa ligação provisória aqui do quadro elétrico da casa, que antes ele ficava pendurado bem aqui, não sei se vocês lembram. E agora nós, para não deixar pendurado, ficar uma coisa mais certinha, a gente botou essas caixas de passagem aqui, fez uma ligação provisória, mas esse quadro ainda vai andar para lá e ele vai ficar nessa parede, só que pro lado da cozinha. Ele vai entrar por aqui. Então, só para não deixar ele pendurado enquanto a gente não faz essa ligação, a gente prendeu ele aqui no teto. Ah, gente, deixa eu contar para vocês um pouco da dificuldade que a gente achou aqui para conseguir colocar essas caixinhas presas no teto, ó, tá vendo? Da onde saem os fios para iluminação que eu contei para vocês. Olha como que é a laje daqui. É as vigotas de concreto e no meio é puro isopor. E o reboco desse teto é feito todo no gesso cola, que é bem fraquinho, a gente sabe. E aí, na hora que o eletricista, vulgo meu pai, foi colocar essas caixinhas aqui no teto fixadas, o que acontecia? Ele vinha, furava onde é o lugar certo, ó, deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora foi. Olha só, aqui vamos supor que era o lugar certo da luminária. Ele vinha e tentava colocar a caixinha aqui, parafusar e tudo mais, e ela caía, porque ficava no puro isopor. Então o que a gente teve que fazer? Sair vendo onde que era, batendo assim, vendo onde que estava cada vigota da laje, para a gente poder amarrar todas essas caixinhas
Navigota. Então, o que aconteceu? Teve alguns lugares aqui que as caixinhas não ficaram exatamente onde a gente precisa, ficaram um pouquinho deslocadas para o lado ou para o outro por conta disso. Mas pelo menos a gente conseguiu fixar, ó, tudo no lugar mais ou menos certo. Outro serviço feito na terceira semana, que eu falei pra vocês que foi pauleira essa terceira semana, foi justamente contrapiso, tanto da cozinha, ó, essa aqui é a cozinha, quanto do banheiro. O banheiro é esse aqui, ó. Ó, contrapiso do banheiro. Por que nós tivemos que refazer esse contrapiso? Para poder impermeabilizar embaixo dele e não ter problema de infiltração, enfim, evitar qualquer tipo de problema com umidade nesses dois pisos que vão receber uma carga de água maior. Na verdade, no banheiro já era previsto mesmo a gente retirar o contrapiso antigo e refazer o contrapiso com essa impermeabilização, mas na cozinha a gente não sabia se ia precisar ou não. Então, o que nós fizemos aqui na cozinha? Vou tentar sentar aqui para mostrar para vocês, ó. Nós estamos aqui na cozinha. Ali no final, perto da parede, onde está o meu pai é um eletricista, para quem não sabe. Onde ele está ali com a escada, é justamente onde fica o ralo da cozinha. E a gente sabe que onde tem ralo precisa ter uma queda. O piso ele precisa ter uma leve inclinação para qualquer água que cair no chão ser direcionada para o ralo e escoar. E nós fomos medir para ver se o contrapiso existente da cozinha tinha essa queda necessária. E a nossa surpresa, ele era 100% reto. Se fosse para ser um piso reto, ele não ia ser tão reto como ele era antes. Então, a gente não tinha jeito, né? Teve que quebrar todo o contrapiso e refazê-lo com a queda necessária para o ralo, para a gente não ter nenhum problema com o escoamento de água aqui da cozinha. Aproveitamos que já íamos fazer o contrapiso novo com a queda que eu expliquei para vocês e rebaixamos o piso da cozinha para ele ficar com uma diferença de 2 centímetros entre esse piso da cozinha e o piso da sala, que vai ser vinílico. Assim também a gente evita que qualquer água chegue no piso vinílico e o estrague. Então vou mostrar para vocês como ficou essa diferença. Olha só, esse aqui é o novo piso da cozinha, tá? O novo contrapiso já. E aqui, ó, dá pra vocês verem bem a diferença dos 2 centímetros que nós deixamos entre o piso da cozinha, que é esse daqui, e o piso da sala, que é aquele dali. E aqui ainda vai uma soleira de 15 centímetros de granito separando esses dois tipos de piso. Mas nós deixamos aí o nosso degrauzinho para evitar qualquer problema. Bom, as pessoas mais entendidas de obra nesse momento estão se perguntando: peraí, você fez na segunda semana a base de alvenaria e só na terceira quebrou e refez o contrapiso da cozinha? Como assim? Isso aí a ordem não está errada, não? Está. Nós tínhamos feito já as bases de alvenaria para adiantar, só que a gente não tinha se ligado na queda do piso. E aí o que aconteceu? Quando a gente viu que não tinha queda, que ia ter que quebrar o piso, a gente teve que refazer o piso com as bases de alvenaria no lugar. Nós até pensamos que não íamos reaproveitar as bases, que a gente ia ter que demolir elas todas juntas, junto com o piso. Mas aí a gente conseguiu aproveitar passando ali a máquina e cortando o piso rente elas. Então a gente conseguiu aproveitar as bases de alvenaria existentes, que a gente já tinha feito na segunda semana. Mas sim, a ordem estava invertida. O ideal seria ter refeito o piso primeiro, refeito toda a base de alvenaria, ou refeito todo o contrapiso primeiro, para depois vir e construir as bases de alvenaria. Mas aí a gente teve que inverter a ordem aqui por ajustes técnicos. Ah, gente, lembra que eu falei pra vocês que o apartamento já veio todo quebrado? Então, mesmo ele já tendo praticamente sido todo demolido, a gente quase não teve que fazer demolição, algumas coisinhas nós tivemos que fazer. Como, por exemplo, esses 3 nichos aqui da sala de jantar, que vão ser para decoração mesmo, tá? Só que a gente precisava fazer, isso aqui ainda não tinha. Então, isso foi uma parte de demolição que teve na primeira semana. E também esse nicho aqui, ó, que ele é na cozinha. Vocês estão vendo um buraco aberto, mas na verdade ele vai ser um nicho. Ele vai ter uma parede de gesso aqui fechando ele por trás. Nós fizemos esse nicho para conseguir encaixar aqui direitinho o freezer que eles vão ter aqui. É um freezer baixinho, pequenininho, porque eles precisam de mais espaço para comida congelada. Então, para o freezer ficar no tamanho certinho da bancada que vai ter ali dentro da cozinha, nós fizemos o nicho para ele poder encaixar aqui dentro e ficar com o acabamento perfeito junto com a bancada. Bom, e para fechar a terceira semana com chave de ouro, nós temos revestimento aqui na sala também. Esse maravilhoso 3D aqui, lindíssimo. Eu vou mostrar para vocês.
Mas deixa eu explicar. Você deve estar pensando, revestimento na sala? O que aconteceu? Vou explicar. Esse daqui vai ser o painel da televisão. Aqui, além desse revestimento, nós vamos ter marcenaria. A marcenaria vai tapar essa caixinha aqui e essas três, ó. Ela vai tapar, assim, quase tudo. Mas o 3D, ele fica por trás com uma iluminação LED, que ele vai ser todo destacado justamente pelo painel de madeira. E aí, a gente não colocou o revestimento aqui no meio, que eu tô mostrando pra vocês, justamente porque ia desperdiçar peça, já que vai ser tapado pelo painel de madeira. Então, pra gente não gastar dinheiro à toa, a gente fez isso aqui. Deixou o meio vazio e só colocou onde vai realmente aparecer o revestimento. E olha como ele é muito lindo. Ele faz essas ondas maravilhosas. Aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo a referência dos revestimentos que a gente está usando, tá? Mas olha só como ele é maravilhoso, gente. Isso aqui com a iluminação adequada fica lindíssimo. Gente, e é isso. Isso foi o que aconteceu nas 3 primeiras semanas da obra. E vamos encerrar o vídeo por aqui, porque depois tem mais mostrando os outros avanços, tá bom? Então, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação, e de se inscrever no canal, porque a gente tem dicas toda semana, vídeos pra vocês maravilhosos, tá bom? E nos sigam nas redes sociais, a gente tá no Face e no Instagram, e a gente mostra tudo por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!